Petalessa, no 4º episódio, com a segunda entrevistada, a pastora Rita Albuquerque e psicanalista. Rita, como que você concilia a psicanálise com a fé? Fala para mim e para as pessoas que estão te assistindo. Sim, são coisas diferentes. A fé é a certeza que você é filha de Deus, que Ele é contigo, porque que você é predestinada, está escrito na palavra de Deus. É só você ler o Salmo 139, que ele fala justamente que todos os nossos dias estão escritos enquanto substância informe, ou seja, antes de nascermos, Deus já tinha um projeto para a nossa vida toda. Então, e que depois reforça em Efésios, já no segundo livro, no Novo Testamento, e em outras passagens ao longo da Bíblia toda. Então, quando você tem essa certeza que Deus é contigo, isso te deixa firme para prosseguir. E a psicanálise, ela cuida de outra parte. São as emoções, são aquelas situações em que você vive e não sabe exatamente como lidar, que aquilo que te aflige, aquilo que te aborrece, aqueles desentendimentos que acontecem e você fala, meu Deus, por que aquela pessoa não entendeu o que eu estava falando? Por que ela está pensando tudo diferente do que realmente é? Então, esse momento que a emoção é tratada através de um profissional de psicanálise que vai fazer exatamente esse trabalho. Então, são coisas diferentes. Então, essas áreas entram em conflitos? Não, pelo contrário. A parte emocional é cuidada pela psicanálise e a parte espiritual é cuidada pela fé. Vou te fazer uma pergunta aqui. Vou olhar aqui na minha colinha aqui, porque tem muitas pessoas que misturam um pouco as coisas, né? Então, tem muitas pessoas que buscam respostas na religião para questões emocionais. Até que ponto a fé pode ajudar e quanto a terapia se torna essencial? Bom, a fé ajuda quando a pessoa sabe que ela tem Deus nela. Jesus é comigo. Então, se Jesus é comigo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Tem hora que você fala, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Só que, se Deus é contigo, Ele é acima de qualquer situação, acima de qualquer problema. Então, é só você encontrar a forma de resolver. Aí, espiritualmente, você está forte. Espiritualmente, você sabe que você é um vencedor. Bom, e como? Aí, no como, a gente entra na psicanálise. Por quê? Porque a fé já te disse, exatamente, Deus já te disse que você é vencedor, mas você não está conseguindo encontrar. Então, você passa a utilizar, entender, fazer o autoconhecimento, verificar o que está em você, que você, de repente, não está conseguindo entender, se é na hora que você... É uma busca de uma ajuda, na verdade, Sim, né? Exatamente. Quando não consegue... Primeiro, você tem que fazer o autoconhecimento, você tem que se conhecer. Com certeza. Para depois você buscar entender as situações e por que aquilo, você está dentro daquela situação que você não consegue sair dela. Por que aquilo está te afligindo? Aí, nessa hora, você precisa do profissional da técnica, da ciência, da psicanálise, que ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a você resolver, porque quem vai resolver sempre é o cliente. A psicanálise só te dá orientações e caminhos que você mesmo vai encontrar. Ela só vai te ajudar a achar esses caminhos. Através de técnicas que você puxa situações que estão no teu inconsciente, que você nem lembrava que aquilo que tinha vivenciado aquela situação, e de repente aquilo vem na tua mente e às vezes existem nós que a pessoa não consegue resolver, e aí quando ela faz a catarse, aquilo que estava... Porque para desatar alguns nós é preciso de ajuda de um profissional. Sim, aí você faz a catarse, quando você faz a catarse, aquilo que estava escondido e você nem lembrava mais, quando você faz a catarse, você mostra. E aí, a partir dali,
começa todo um processo de ajuda e de mudanças de atitudes para conseguir consertar aquela situação que tanto te fez mal. Às vezes você não conseguiu evoluir porque você teve uma pessoa dizendo para você o tempo todo: você não é capaz, você veio de uma situação, você não estudou, você não pode estudar. Eu, no meu caso, menina, filha de frentista de posto de gasolina, filha de mãe do lar e 3 irmãs mais novas. E qual era o horizonte que eu tinha? Nenhum. Mas eu, na época da folha de papel ao maço, pauta dupla, eu sonhava. Eu vou andar de avião, eu vou fazer faculdade, e vou me casar, vou realizar muitas coisas que para uma pessoa que vinha daquela situação era impossível. E o sonho, na realidade, é o início do planejamento. Qualquer pessoa, para executar e fazer qualquer projeto, ela precisa primeiro sonhar. Ela sonha, depois ela coloca num papel, e depois você pode fazer de várias formas. Você pode pegar o seu sonho e escrever e fazer um livro dos sonhos. O livro dos sonhos, você pega aquilo tudo que você deseja, pega figurinhas, pega fotos. Quero ir a Paris. Você vai lá e coloca a Torre Eiffel e você vai e bota a sua fotografia lá. É sua fotografia. Mas aí, daqui a pouco, você vai realizar, você vai chegar lá e depois você vai fazer a foto real. Você lá na frente da Torre Eiffel fazendo assim. Isso eu fiz isso na minha vida. Botei a Torre Eiffel, eu fiz várias coisas e eu consegui realizar. Consegui viajar, fui para a Grécia, fui para a Turquia, fui para a Alemanha, fui para a Inglaterra, fui para a França, fui para o Chile, para a Itália, e em vários lugares na minha vida que jamais eu pensei. Eu, na Grécia, eu fui em Olímpia, eu fui aonde iniciou os Jogos Olímpicos. Corri o local de atletismo, onde os corredores, só que na época eu não estava podendo, porque eu já tinha sido diagnosticada com esclerose múltipla e já estava com limitações. Mas eu tirei foto fazendo um exercício com os braços como se eu estivesse correndo. Então tem lá a minha foto na Grécia fazendo assim. E a esclerose múltipla, ela aconteceu na minha vida quando eu tinha 24 anos, quando eu estava acabando de sair da faculdade. E aí eu pensei, meu Deus, eu não vou permitir que a minha vida seja interrompida nesse momento. Na época, eu não era evangélica, protestante, mas eu sabia que Deus era comigo. Então, eu e Deus, eu sei que... Só que eu e Deus, na minha época, eu pensava eu e Deus. Depois, hoje, eu sei que é Deus em mim. Deus em mim é a esperança da glória. A partir dali, é só analisar isso. Deus em mim, a esperança da glória, a esperança vem de Deus. Né? E a glória também, quem dá é Ele. É só olhar no dicionário o que é a glória na vida de uma pessoa. E aí é isso. Então, consegui concluir, tinha concluído a minha faculdade e, na época, eu tinha entrado numa empresa como operadora. Simplesmente o menor posto de uma empresa. E eu consegui, ao longo da minha vida, chegar a gerente industrial, ou seja, do menor posto ao maior posto. Consegui comandar 600 pessoas, consegui fazer 1,5 milhão de peças de lingerie e, concomitantemente... Isso já com a esclerose? Sim, e já com a esclerose. E também 1 milhão de peças de praia. Então, eu fazia praia do bebê à vovó e fazia lingerie da adolescente até a senhora e roupas para pós-cirúrgico, pessoas que teve mastectomia, fazia lingerie sensual, lingerie elegante, glamourosa, o básico, a sustentação, ou seja, tudo isso aconteceu na minha vida.
E a esclerose múltipla, como eu falei, eu fui diagnosticada com 24. Quando eu entrei na faculdade, eu não sabia de nada disso, concluí. Quando eu entrei na indústria, eu também não sabia que eu tinha esse problema. Só que, à medida que eu fui mudando de empresa, eu perguntei ao meu médico, como é que eu faço para mudar de empresa com um diagnóstico desse? O médico me falou, o diagnóstico é seu. Se você quiser, fica entre mim e você. E você, se quiser, abra para sua mãe. Então, o que acontece? Naquele momento, eu entendi. Eu não tenho que falar da doença, eu tenho que falar de quem sou eu e do que eu posso fazer e realizar. E do conhecimento todo que eu adquiri. Isso que te ajudou também a você seguir seus passos. Porque eu, muito jovem, eu fui fazer MTM. O que é MTM? É um estudo dos micromovimentos. Então, eu aprendi a fazer isso, eu conseguia fazer tempo de uma sequência operacional, eu fazia o tempo em TMU. TMU é menor do que o segundo. Então, eu cheguei a fazer, eu entrei numa companhia e o gerente de engenharia industrial, o gerente de engenharia, ele virou para mim e falou, você consegue fazer o tempo de uma operação sem cronômetro? Eu falei, consigo. Me colocou no chão de fábrica, eu escolhi uma operação, eu fiquei lá, fiz a sequência operacional, mão esquerda, mão direita, aí concluí, ele pensou, o que você precisa? Eu falei, de uma régua, uma prancheta, um lápis, uma borracha e uma tabela de TMU. Dali eu consegui fazer a operação, a sequência e o tempo, sem cronômetro. Fui contratada com muito jovenzinha numa empresa que não existia vaga. E aí, o que acontece? Passei a ser olhada de lado, porque como é que eu ia ocupar um cargo da qual não existia vaga e todas as outras pessoas da empresa, as vagas ocupadas? Então, eu passei a ser repelida pelas pessoas. Uhum. Mas aí... Tipo assim, eu sentava para almoçar, aí falava, aí é meu lugar, levanta. Aí eu levantava, procurava. Aí tinha as amorosas que falavam, não, tá bom, tudo bem, pode ficar aí, eu sento em outro lugar. E aí eu fui sobrevivendo, fui mudando de posição na empresa de forma tal que com 26 anos eu já era gerente técnica e depois com 28 anos eu já era gerente industrial. Então, para quem começou com 22, 21 anos a 27, eu ser gerente industrial, verdade. Foi muito rápido, aí consegui cuidar da minha família, mãe, pai. Teve momento que eu pagava uma casa para a mãe e uma casa para o pai. E mais as 3 irmãs que eu ajudei a elas a crescerem. Uhum. Hoje eu tenho maior orgulho de que as minhas irmãs, uma é advogada e contadora, mora fora do país, a outra é administradora, também pós-graduada, e foi tenente da Marinha e também teve até o mesmo diagnóstico que eu, mas Deus providenciou para que ela também conseguisse evoluir. Então, uma luta muito grande, não só com relação à pobreza, com relação também à doença. E a esclerose múltipla é uma doença grave, autoimune e sem cura. E eu vou fazer 60 anos esse mês de março, graças a Deus, Deus vai providenciar a forma como eu vou agradecer com os amigos, com as pessoas que ao longo dessa vida toda foram amigas, ficaram ao meu lado. E a pastora? E aí, de onde surgiu a pastora e a psicanalista? Então, voltando a essas 2 atuações sua, qual a diferença de um conselho pastoral para um trabalho como psicanalista? A diferença do conselho? Bom, a diferença é que o psicanalista ele vai usar técnica e ele vai cuidar das emoções. E o pastor ele vai cuidar
da parte espiritual, ele vai, uma vez, dentro da denominação, ele vai adequar você a sua postura em relação à denominação da qual você frequenta, vai te dar acolhimento, vai te falar de Deus e vai te fazer ter aquela segurança de que você é um vencedor em Deus. E a parte da psicanálise vai fazer você entender o que você precisa fazer emocionalmente, a inteligência emocional para atingir esse objetivo. Porque uma coisa é o fato e a outra é a emoção que coloca ao fato. Então, qualquer coisa pode acontecer a você e você para e analisa. Falou para mim alguma coisa? Foi agressivo comigo? Aí você pensa, eu fiz aquilo que a pessoa disse que eu fiz? Não, eu não fiz. Ela foi rude comigo. Eu merecia aquilo? Não, eu não merecia. Então, se eu não mereço e nem fiz o que ela acha que eu fiz, eu não vou me aborrecer com aquilo. Por que eu vou me aborrecer? Aprendi a colocar um espelho. O meu espelho, eu olho, eu sempre me vejo sorrindo. E as costas do espelho é a parte da outra pessoa. Se a pessoa quer xingar, me agredir, ser indelicado comigo, vai bater aqui nas costas do espelho, aquilo tudo volta para ela. Para mim não, para mim está sempre o meu sorriso, o meu sorriso, a minha certeza que Deus é comigo, a certeza que eu sou vencedora, a certeza que independente do diagnóstico de esclerose múltipla, que eu podia desde que eu te conheci. Que eu podia... Você sempre foi para frente, sempre está bem. Exatamente, que eu podia ser cadeirante, que eu podia ter problema na visão, que eu podia ter parado. Não, eu não vou parar, eu vou até aonde Deus quiser que eu vá. Não falei do Salmo 139? Todos os teus dias estão escritos sem que nenhum deles houvesse ainda. Então, todos. Então, aí aonde Deus quiser que eu chegue, eu vou chegar. E vou botar minha bandeirinha. Cheguei até aqui porque foi o Senhor quem quis. Amém. Quem não quiser, não gostar, aí o problema não é meu. Resolva com o Pai. Isso. Por que eu vou me irritar? Rita, o que você deixa assim para as pessoas sobre você, o seu trabalho como psicanalista? O que você quer falar para as pessoas que estão te assistindo? Que você também frequenta, que você também faz parte do grupo do Amiga das Amigas da PETA. Você chegou tem já um tempinho, você agregou bem com as outras pessoas, você foi bem quista, você tem pessoas que já faz parte, assim, são as mais chegadas, né? Que faz parte do grupo, mas se chegaram mais um pouquinho para você e assim você fez mais amizades. Fala um pouquinho para as pessoas sobre as Amigas das Amigas e o que você quer passar para as pessoas que estão te assistindo sobre a tua atuação na psicanálise. Bom, sobre a minha atuação na psicanálise, eu estou aqui para dizer que o que for necessário para que eu ajude a pessoa se encontrar, resolver suas questões emocionais, eu estou aqui para ajudar, porque quem faz a obra é a própria pessoa. Ela vai entender, ela vai ter seu autoconhecimento, vai fazer seu autoconhecimento, e nós vamos conduzir a pessoa para que ela encontre a solução. Freud foi quem criou a psicanálise. Freud, um neurologista, e ele não entendia o porquê que determinadas pessoas não apresentavam problema nenhum pelos exames, mas tinham posturas que eles não conseguiam resolver. O caso Ana O é o primeiro exemplo. Ela se debatia, e ele chegou e falou, não, eu tenho que encontrar uma forma, e desenvolveu a técnica, né? E aí, a partir dali, teve outros, o Jung, e aí tem Lacan, Winnicott, são vários psicanalistas, né? Melanie Klein, que foi lá atrás. Então, todos esses desenvolveram técnicas que para ajudar justamente as pessoas a sair dessa situação. E Deus
como pastora, Deus me fez ser pastora, que eu jamais pensei que eu seria um dia pastora, e muito menos psicanalista. Eu, na minha linha de industrial, sou administradora, técnica em contabilidade, administradora de empresa, pós-graduada em qualidade e produtividade, e aí, voltando lá, que todos os teus dias estão escritos em que nenhum deles houvesse ainda, Deus falou assim, não, mas agora a direção não é mais só para aqui, vamos para outro lado. Eu querendo fazer logística, Deus falou, não, você vai fazer psicanálise. Aí eu fui fazer psicanálise. Também tinha a questão das minhas emoções. Todas as vezes que eu fazia crise de esclerose múltipla, é porque eu tinha tido um aborrecimento, uma chateação, alguma coisa que me fazia adoecer. Eu sempre era muito forte na ocasião para lidar com a situação. Mas depois que eu resolvi a situação, eu ficava totalmente debilitada, aí eu fazia a crise, e aí eu ia para o hospital, o hospital eu fazia a pulsoterapia, ficava internada, tomando corticoide na veia, depois uma vez 3 dias, outras vezes 4 dias, às vezes 5 dias. Depois que eu saía, a crise era interrompida, mas eu voltava sempre com uma sequela do ataque. Aí essa sequela era o quê? Dificuldade de andar. Ele sempre pegava um músculo e faz uma cicatriz. Ou seja, numa ressonância magnética, minha cabeça está cheia de cicatrizes. Só que Deus é maior que tudo isso. Então, independente da cicatriz, tem a neuroplasticidade, que depois eu, através da fisioterapia e das pessoas que Deus colocou na minha vida, meu médico, o Dr. Fernando Figueira, Dr. Jorge Moura, que é o fisioterapeuta, e outros todos que passaram antes, também as pessoas que na indústria também me ajudaram, me apoiaram, Dr. Senhor Ludwig Luiz, que eu chamo de Luiz, na indústria foi aonde eu progredi, eu já cheguei pronta, vindo da Demilos, de lá, da poesia, mas lá ele me acolheu e eu pude dar resultados sem que nem... E eu cheguei na empresa, óbvio que eu não disse que eu tinha um diagnóstico de esclerose múltipla, até porque eu passava em qualquer entrevista, sempre bem, sempre com uma boa aparência, de salto alto, e aí o que acontece? E assim Deus foi guiando, até eu chegar a ser a psicanalista e a ser a pastora. E significa que todas as pessoas, qualquer que seja a situação, Deus pode resolver, e a psicanálise vai te ajudar a sair desse mar de lama, vai te colocar no ápice, no alto, como uma vencedora. É isso que eu tenho a dizer. Rita. E a PETA, preciso falar sobre isso. A PETA foi dentro desse caminho, também apresentada a ela, não tenho muito tempo, mas consegui já fazer amizades, e com isso eu vi que o propósito dela é muito grande, de ajudar pessoas, e por isso é que Deus me colocou lá, porque é para eu continuar acompanhada por ela e ajudar mais e mais pessoas. É isso que eu preciso agradecer a PETA. Rita, agora deixa o seu @, porque ela vai falar o @ dela, e também ela pode achar ela no Instagram, Amiga das Amigas da Isso. PETA. Fala o teu @ para as pessoas que quiserem te conhecer, quiserem falar um pouquinho mais da vida delas para você, do que elas estão sentindo, se elas podem te procurar, onde te achar. Tá, meu é Rita Albuquerque, é um A só. Aproveitei o A do Rita com o do Albuquerque, Rita Albuquerque Oficial. Esse é o meu Instagram. E no PETA, no Amiga das Amigas na PETA. Foi muito bom, foi um papo maravilhoso, foi muito bom as pessoas saberem como existe pessoas que podem ter vários cargos, fazer várias coisas ao mesmo tempo, e que o seu problema físico não impede nada, não impede em nada de você ser quem você é, de você passar para as pessoas o que você tem passado. Tá certo. Muito obrigada, Pita.